Qual é a diferença da compulsão alimentar para o exagero? São coisas completamente diferentes. Então eu quero começar falando para vocês, pessoal, que, por exemplo, você ir em um restaurante ou você ir em um rodízio de massas, do que for, com a sua família, em um dia pontual do mês e você comer um pouco a mais, você sentir um pouco aquela sensação que eu falei de estufamento, isso não é compulsão alimentar. Isso foi um dia que você comeu um pouco a mais. Outro fator também que é bem importante quando a gente fala aqui na questão da compulsão, a compulsão alimentar, ela passa totalmente longe da nossa consciência. Então, a compulsão alimentar é algo que você perde a consciência, você faz de uma maneira totalmente inconsciente, sem autocontrole. Então, não são casos assim, como eu falei, por exemplo, comi um brigadeiro, fiz um brigadeiro, comi todo sozinho, ou comi uma pizza inteira. Isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela precisa que você preste atenção assim nesses 5 fatores que eu vou falar agora e que você tenha pelo menos 3 desses fatores muito presentes na sua vida, que eles aconteçam com frequência. O que é considerada compulsão alimentar, né? Quando esses fatores eles acontecem mais de 2 vezes, por exemplo, na sua semana, tá? Num período assim de 6 meses. Então, observem se isso vem acontecendo com vocês, tá? O primeiro fator que você deve ter sentir se isso vem acontecendo é você comer, por exemplo, como eu falei, você comer muito rápido. Então você faz aquela refeição de uma maneira muito automática, sem consciência, você não traz a consciência para aquela refeição, você come simplesmente muito rápido e você sente que você não está nem digerindo direito aquele alimento. Lembrem que a gente fala muito isso aqui, a digestão, ela começa na nossa boca, então todo esse processo digestivo, ele já começa aqui, a gente já começa a produzir enzimas para que haja essa digestão. Então é importante comer sim, devagar. Aqui de novo, pessoal, não é um dia que você comeu muito rápido que vai ser caracterizado como isso. Por isso que é importante que você saiba que é quando esses fatores eles se repetem muitas vezes ao longo da sua semana e ao longo dos meses, tá? Então, quando você come muito rápido, é o primeiro fator. O segundo também que é importante que você tenha atenção, se você sente que você come muitas vezes, mesmo sem ter fome. Por exemplo, você acabou de almoçar, tá? Você acabou de fazer uma refeição ali, você se sentiu saciada, mas você acaba a refeição e você quer comer, por exemplo, outro prato de comida ou outro prato de alguma opção doce, mesmo sem fome. Isso também é um aspecto que a gente tem que prestar atenção em quantas vezes da semana ele está acontecendo, tá? É importante que vocês pensem nisso, assim. O terceiro fator que é bem importante também nisso, vocês terem essa ideia, assim, se vocês comem em quantidades muito grandes. Então, primeiro, se você está comendo muito rápido, tá? O segundo, se você come e se sente muito cheio, então aquela sensação de estufamento é muito presente. O terceiro, se você come uma quantidade muito grande, mesmo sem sentir fome, tá? Observem isso, assim, se você fez uma refeição, já estava saciado, mas você repete aquela refeição. Geralmente, quando isso acontece, assim, é porque a pessoa realmente não tem controle da alimentação e aquilo não é nem para alimentar, nem para nutrir o seu corpo. Muitas vezes, esse excesso, assim, ele está relacionado a outras questões que a gente vai falar já já. Então, o quarto ponto que ele caracteriza muito episódios de compulsão alimentar, quando isso acontece com muita frequência, se você costuma fazer as refeições, algumas refeições, escondido das pessoas. Se você se isola para se alimentar. Se, por exemplo, você até evita de ir em alguns lugares que tem mais pessoas, porque você prefere comer aquela refeição sozinho para que ninguém veja esse seu comportamento realmente desequilibrado com a alimentação, que você come, por exemplo, 2 pratos muito grandes, ou que você, além de comer aquilo ali, você ainda come mais alguma coisa. Então, se você tem vergonha disso. Lembrando aqui, pessoal, por exemplo, que tem pessoas que comem um pouco mais e outras comem um pouco menos. Por isso que eu falei que é um diagnóstico muito difícil de fazer, né? Precisa de uma equipe mesmo, porque você vai estar lidando com a individualidade de cada pessoa. Uma pessoa pode comer um prato de comida e se sentir saciada, a outra pode ter que comer e comer depois mais um pouco. Então, você tem que observar como que isso acontece na sua vida, assim, tá? Mas, via de regra, é um fator para você prestar atenção. Se você, por exemplo, se esconde das pessoas ou se isola para se alimentar por vergonha de que as pessoas vejam você se alimentando dessa maneira realmente sem equilíbrio, tá? E aí, o quinto aspecto, assim, também é muito importante que você observe ao longo da sua semana, se você tem ele, é que você sinta culpa depois da sua alimentação, que você tenha aquela sensação, assim, de não deveria ter comido, sabe? Comi,
mas comi demais, não deveria ter comido, que você começa a se julgar. Aí já entra em todo um processo assim muito sofrido para a pessoa. É algo muito complicado, é algo que, se você não vai na raiz, isso tende a se tornar cada vez pior, assim. Então, o que eu queria falar para vocês? Que vocês observem nesses 5 aspectos que eu falei, se eles se repetem com frequência, se pelo menos 3 deles se repetem com frequência na semana de vocês. O que é com frequência, né? Se mais de 2 vezes na semana vocês estão tendo esses episódios, e se isso vem acontecendo num período de 6 meses, por exemplo, não foi uma semana que você estava um pouco mais ansiosa por algum motivo. Lembrando, né, pessoal, que a gente está num ano um pouco mais desafiador para todo mundo, então é importante que você observe esses 6 meses. Essa é a maneira, assim, usada de uma maneira um pouco até superficial, assim, para que você procure ajuda. Pode ser que você observe que você teve ao longo desses 6 meses e você procure ajuda e você veja que não era um episódio de compulsão alimentar, mas procurem ajuda, não deixem isso passar, não deixem isso virar algo maior.